Eu tenho uma história muito bonita que eu adoro contar, de uma senhora de 85 anos que me procurou, porque falaram, né, da minha mentoria, e ela tinha acabado de perder o marido, um casamento de mais de 50 anos, e ela estava vivendo o luto, e ela me falou que ela tinha uma vida sexual muito ativa. E que a vida inteira o marido quis levar ela para conhecer um sex shop, porque ele queria comprar coisas para apimentar. E ela, porque, né, por questões de criação, ela não queria nunca usar produto erótico, porque ele achava que estava ok, estava tudo bonito, era tudo certo, eles se amavam muito, o sexo era fluido. E ela tinha o receio, o tabu e a vergonha, e ela nunca entrou num sex shop. E aí ela estava passando por esse luto e o corpo dela estava sentindo falta. Porque ela teve uma vida sexual sempre ativa. Uma mulher de 85 anos. Então, pra gente às vezes, né? Passou lá dos 60, 70, já não tem. Desde que você se estimule. E existem estudos recentes mostrando que o clitóris não envelhece. Olha aqui. A função de prazer do clitóris não envelhece. A gente pensa naquela mulher pós-menopausa, que ela vai ter desinteresse por algum motivo fisiológico, mas os estudos mostram que o clitóris não envelhece. Olha que legal. E aí, assim, né, eu falo quando chega as mulheres que estão passando por processo de menopausa, eu falo, você tá casada? Ah, sim, ou não, tô viúva, ou me separei agora. Aí eu só falo, se ela for casada, se apaixone pelo seu marido. Mais uma vez, vamos se apaixonar de novo? E se ela tá na vida, assim, né, solteira ou viúva, precisa se apaixonar. Porque é exatamente isso. Quando a gente falou dos 90-10 lá, do psicológico e do fisiológico, a mulher que tá na fase de menopausa, que tá com a vida sexual ali apaixonada, eu vejo as que acabaram de se separar e entrar na menopausa, que é essa mulher que a gente tá conversando agora. Gente, elas estão com um fogo que nem dá pra dizer que tá na menopausa. Então, pra fortalecer o que a gente fala do psicológico mesmo. E aí essa mulher de 85 anos veio e tava falando que o corpo dela sentia falta, mas jamais, né? Agora, como é que ela vai arrumar outro parceiro? E nem era a ideia dela. E vivendo o luto. E esse amor que ela viveu. E ela falou assim, e aí me falaram de você, e antes de fazer, né, essa conversa, de ter uma mentoria para tratar o luto ali, eu quero comprar meu primeiro vibrador. Porque eu acho que ele ia gostar muito de saber que eu tô usando um vibrador. Aí te pediu ajuda para escolher escolher o primeiro vibrador dela. Então, uma mulher de 85 anos que o corpo sentia falta de sexo, né, de orgasmo, porque teve uma vida sexual super prazerosa, a vida interativa, amando o parceiro. E, infelizmente, né, a vida da gente falecer e já tinha uma idade avançada ali. E foi muito lindo poder vender um vibrador para ela e depois fazer ali umas conversas de mentoria também para ajudar ela a entender que é o processo, e que bom que ela tá viva, e que bom que ela tá ali com a pele boa agora, né? Já tinha pele boa, mas ficou melhor ainda depois do brinquedo novo que ela comprou. É legal isso, porque assim, a gente tem um outro viés da sexualidade, que é a questão da saúde, né? A OMS tem aquela história dos 4 pilares para a saúde, né? Que é a família, o lazer, o trabalho e a sexualidade, né? E isso eu falo demais na minha primeira consulta de mentoria, dos 4 pilares da saúde sexual. Então, de uma forma bem simples. Imagine que a gente tem 8 horas de trabalho, né? 8 horas de trabalho, a gente vai cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família ali em torno de umas 2, 3 horas. Lazer, que é ali, tipo, tempo pros amigos, pros filhos, atividade física, mais o quê? Mais umas 2 horas por dia. Aí você não tem 5 minutinhos pra dar aquela... Verdade. Ou 15 minutos, ou meia hora com o seu parceiro, com a sua parceria, ou 1 hora, por que não? Ou 2 horas por dia. Então, você saber dividir a sua vida nos 4 pilares é muito importante para a tua saúde sexual. Então, na mentoria, a primeira aula que eu dou é sobre os 4 pilares. E aí, é um mindset, né? Uma mudança de pensamento. E o que eu falo sempre para as mulheres, principalmente, é que a sexualidade deveria ser tratada como um banho relaxante. Falo por mim, né, da minha história que eu contei. Se eu tô cansada, com dor de cabeça, trabalhei o dia inteiro, já cuidei da casa, já cuidei dos filhos, amanhã eu tenho que acordar cedo. Me deixa dormir porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Foi essa a minha fala do início. Se eu entender que um disparo de orgasmo me traz hormônios de bem-estar, para eu dormir melhor, para eu acordar melhor, para eu gerir minha família, meu trabalho melhor, porque a energia da criatividade, a energia sexual é a energia da criatividade. Então, esse pilar tem que estar
ajustado pra todo dia, assim como eu saio pra trabalhar, pra comer, pra ir no banheiro. E eu falo do banho relaxante, se eu tô cansada, estressada, eu quero chegar em casa, tomar um banho, depois de tudo que eu fiz, a sexualidade deveria ser um banho relaxante. Sim. Eu preciso de 5 minutinhos. Encaixar isso na rotina. E aí as pessoas falam assim, todo dia? Eu falo, todo dia. Um dia eu cheguei e falei assim, eu preciso de sexo igual fazer xixi antes de dormir, sabe assim? Que todo mundo faz aquele xixizinho antes de dormir, né? Toma aquele banho e faz aquele xixi. É a mesma coisa. Por quê? Porque o corpo vai liberar, né, o hormônio de bem-estar e eu vou dormir melhor. Sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu vou dar um outro salto na tua carreira, né? Você está lá fazendo mentoria, você é empresária, você dá palestra, ajuda os clientes, né, os lojistas, e de repente você resolveu fazer um stand comedy, né? Como é que é esse negócio? E isso sim foi um ato de coragem, tá? O stand-up é um modelo de que hoje está bastante em voga, né? Que a pessoa fica em pé num palco contando uma história engraçada, né? Como que você se viu nesse lugar? Eu dei uma palestra com um grupo de médicos aqui em Curitiba, num espaço de comédia, mas era um formato de palestra mesmo. Só que enquanto os médicos estavam ali falando, né, daquele jeito que médico fala, que eu amo, eles são pausados, lindo, educado, elegantes, assim, né? Eu falo, como eu gosto de ouvir os médicos falando. E aí, a pessoa que me contratou falou, eu quero que você traga pro final um tom de humor. Tanto é que tinha até um comediante lá, o Zico Lamour, aqui de Curitiba, que é ótimo. Vai entrar o Zico, vai fazer uma brincadeira com o pessoal, e aí o Zico já te chama? Você chama o Zico? A gente vai resolver ainda. Mas eu quero que você termine com o teu workshop. Uma meia hora só. Gente, eu não consigo falar meia hora, né? Não consigo. Mas valeu, vou fazer o meu melhor aqui. E eu tentei fazer a minha palestra, o meu workshop, em meia hora. Daquele jeito, né? E aí eu tava dentro de um espaço de comédia e eu fui tentar trazer essa parte mais engraçada, falando da sexualidade, enfim. E eu acho que passou da meia hora, porque eu lembro das pessoas me olhando e pedindo mais, assim. E eu fui falando. Funcionou. E a médica dizia assim, vai! Eu falei, nossa, vou! E no final, o produtor do espaço falou assim, você já pensou em fazer stand-up? Eu falei, não. Pensei assim, claro que já. Mas não sei nem por onde começa, né? E aí eu passava... Você já tinha isso dentro de você, então? É porque a minha palestra, ela é muito... Stand-up, o formato é parecido. É um formato parecido. É óbvio que eu não conto... Eu conto as minhas histórias, né? Quando eu vou falar da resposta sexual, eu já trago uma história, né? Que eu usei, produto erótico, enfim. Então a gente tenta sempre encaixar pra pessoa poder visualizar de que forma que ela vai fazer isso em casa. Então, é um workshop cheio de conhecimento, a gente fala coisas técnicas, e é engraçado, porque eu conto história o tempo inteiro. Da sua maneira engraçada. E aí, quando ele falou aquilo, me deu uma coisinha. Eu falei, nossa, ia ser lindo, né? Mas não sei nem como fazer, até porque é outro formato. Sim. Embora seja engraçado na palestra, é outro formato. E aí eu peguei e perguntei pro próprio Zico, que estava me assistindo no dia, eu falei, Zico, você é comediante, né? Aquilo que eu falei no palco, eu consigo transformar em formato de stand-up, assim, contar a história? Ele olhou pra mim, claro que você consegue, e você tem que pôr aquela massagem sensitiva. Eu falei, nossa, não tem nada a ver, né? Mas ele falou. Aí foi, daí ele tentou me explicar a técnica, né, no formato que eles trabalham. Tá. Separa 10 histórias. Só que eu falei, eu não posso fazer um stand-up com o meu workshop, não vai ser, não é isso. As pessoas que entram pra assistir o comediante, elas querem ouvir histórias engraçadas. E aí, eu tinha recém me separado. Eu falei, pronto, tá aí. Eu vou contar a história do que eu tô vivendo. Então, o meu workshop é pra falar, né, desse processo do relacionamento, do que funcionou, do que funciona no relacionamento e pra pessoa também, individual ali. Mas o stand-up posso contar a história do que eu tô vivendo. E aí, foi muito legal. Porque eu separei ali 5 histórias de coisas que eu tinha vivido. E eu brinco que foi pra falar mal dos homens. Mas brincadeira. Não foi pra falar mal dos homens. Foi pra contar como que tá esse universo da solteira. A comédia, né, ela vai no contrapé, né? Ela vai às vezes na tragédia, às vezes ela tem que buscar o desconforto, né? Não existe comédia sem desconforto. E foi muito legal, mas o mais legal foi que eu acabei não fazendo no espaço de comédia. Eu resolvi fechar um teatro aqui em Curitiba para 300 mulheres. Até pensei, né, podia ter um outro comediante junto comigo,
mas eu não sabia como que eu ia lidar com isso. Então eu falei, não. E as pessoas falavam, você vai fazer sozinha? Como assim? Você nunca fez isso sozinha? Você vai subir num palco com 300 pessoas te assistindo? Pois é, eu vou fazer sozinha, meu Deus do céu. Por que eu fiz isso, Senhor amado? Daí eu pensei, se Deus me colocou nesse lugar, eu acho que Ele não quer que eu vá lá fazer vexame, né? Eu acho que Ele sabe por que eu tô lá. E eu tentei, em cada história que eu contei, né, das pessoas que tinham me envolvido agora nesse período de solteira, eu tentei sempre encaixar com uma moral de história. Então, teve uma história, uma das últimas, acho que foi a última que eu contei, que foi de uma última pessoa que eu conheci, que eu até tentei dar uma chance pra ela, mas também tinha um perfil mais abusivo, mais... E aí controlador. E aí eu falei, me acionou gatilhos do que eu já vivi em alguns momentos da minha vida e eu não quero viver de novo. Então eu sei identificar. E aí poder contar pra essa mulher que você consegue identificar, mesmo não trabalhando com isso, porque eu mesmo trabalhando com isso, é ruim de mexer com isso. Então imagina essa mulher que não trabalha, que não sabe, que fala, ai, mas ele faz também tal coisa. Não. Mas sabe? Às vezes você busca esse viés de confirmação, né? Pra então, se manter num relacionamento que não é... Então eu tive que trazer a partezinha, né? Começo contando uma história engraçada, boa, e depois eu trago pro lado ruim, e aí eu tento fechar pra essa mulher pensar. Mas essa construção sua do stand-up, ela veio... Você fez um roteiro? Como então, o roteiro, daí o Zico falou, faz o roteiro. Quando eu cheguei na segunda história, eu não conseguia escrever. E aí veio a história que eu contei aqui, né? Que eu sou muito fluida, eu preciso trabalhar com a energia do lugar, das pessoas que estão me ouvindo. Então eu preciso muito olhar para o público antes e aí entender como que eu vou falar. Igual acontece na mentoria, né? Não tem uma fórmula de bolo para você sair daquele relacionamento ruim ou para você se melhorar o seu relacionamento. Não. Tem você uma pessoa que tá passando por isso, que tem uma vivência X, até a pessoa que tá passando Y, e agora como que a gente faz? Então, poder ter esse olhar de muita amorosidade é o formato que eu tento trabalhar. Na verdade, não, que eu trabalho, né? Eu não tento, eu trabalho. E aí foi muito engraçado, porque na hora que eles foram ajustar as luzes, o menino da produção falou assim... No dia do stand-up. No dia no teatro. A luz roxa, os divã... 5 histórias, eu vou contar essa, daí eu encaixo com aquela. Eu só sabia como que eu ia encaixar, eu sabia. Estava na tua cabeça. Na minha cabecinha só. E aí eu falei, rapaz, tinha 3 músicas que eu queria que tocasse em algumas histórias ali, pra trazer aquela alegria lá. E o rapaz falou assim pra mim, tá, mas você agora vai ensaiar? Já viu a luz? Eu falei, não consigo ensaiar, moço. Ele, como assim? Aí eu falei, eu não consigo. Eu não conseguia ensaiar nem a abertura, que eu entrei meio dançando, assim, sabe? Com uma música da Adele. Eu não conseguia nem ensaiar essa abertura. Eu falei, eu preciso ver as pessoas, eu não tô vendo elas aqui. E aí eu saí, fui pro camarim pra me arrumar. Aí o meu filho tava junto comigo, né? E o rapaz perguntou assim pra ele, ela já apresentou esse espetáculo? Ele falou assim, não, é a primeira vez. Ele, não. Daí meu filho falou assim, eu tô muito preocupado. Ele deve ter pensado assim, rapaz, esse negócio não vai dar certo. E aí eu fiz, foram 2 horas e 40 minutos, 2 ou 1 hora e 40 minutos de história, de folia, e que a mulherada não parava de dar risada. E o riso é uma coisa que me envolve muito. Então, eu já começo a minha história de um jeito, ou workshop de um jeito, que eu traga o riso. Eu falo os meus 10 primeiros segundos de apresentação, eu preciso soltar um riso. É o punch. Você tem que começar naquele... E aí eu vou. E aí eu vou contando. Daí eu começo a ficar mais... Daí eu vou querendo ficar mais engraçadinha, né? Engraçadona, engraçadinha. E fui indo. E com o stand-up aconteceu exatamente como acontece no workshop. Eu trouxe o primeiro momento de riso e aí eu fui indo. Aí parecia que eu era um ser imparável. Porque a mulher dava risada e aquilo era combustível. E eu fui falando. No final, quando terminou, fechou a cortina, o rapaz me olhando assim. Aí ele falou assim... Se você viajar ao Brasil, você promete que você me leva junto? Eu falei, moço, eu quero viajar ao Brasil mesmo. Aí ele falou assim, por que você fez hoje aqui? As pessoas demoram, em média, 2 meses ensaiando. Ixi. Aí eu perguntei pro meu filho, ele falou assim, mãe, só faltou Netflix, tá te filmando. Porque do resto foi perfeito. Mas aí, por que não tinha roteiro? E é por isso que eu quero que as pessoas, às vezes, não se prendam. Deixa de fazer as coisas, porque eu não sei gravar. Não sou boa com câmera. Eu tô falando. Não, tem que fazer. Se vai ficar bom, vai ficar, cada vez que você fizer, vai ficando melhor. Isso vale pra stories, vale porque hoje a gente tá fazendo aqui, que hoje é o nosso primeiro. Verdade. E aí, só não pode ter medo, né? E o stand-up foi exatamente isso. Eu tinha as histórias na minha cabeça, porque eu vivi elas. Então eu tinha que trazer essa vivência. E quando eu comecei a contar... Primeiro que eu comecei agradecendo minha sogra que tava lá. Mas como assim? Ela vai contar a história de solteira, mas ela tá falando que a sogra dela tá aqui? Aí eu falei, tá pra acender a luz da plateia?
Daí eu falei, tem alguma advogada aqui? Metade do teatro é advogada, né? Eu falo, tem mais advogada do que mulher nesse mundo, né? E aí eu falei assim, por que não existe ex-sogra? Aí uma delas levantou, né? Tinha levantado assim a mão e falou, porque não existe ex-filho. Aí eu peguei, já comecei a ensinar, falei, então chupa Débora, que a minha sogra tá aqui, que é a atual do meu ex-marido. Então já começa quebrando o gelo ali, né? Tipo, olha só como essa mulher, ela tá falando de um relacionamento, né? De um ex-marido, ela tá falando de história de solteira, mas ela tá trazendo a sogra dela pra cá, ela tá trazendo a mãe dela pra cá, e ela ia tá brincando com a história. Por quê? Porque eu tô brincando com a história. É óbvio que em toda essa história de separação, sempre tem a parte do sofrimento. Tem. Mas como que eu faço pra sair do sofrimento, que é o que eu trabalho nas mentorias, da forma mais leve que eu conseguir, porque já não tem mais o que fazer, eu já decidi pela separação. Então como que eu saio disso de uma forma o mais tranquila possível? Né? A limonada, pegou o limão. É pegar o lado positivo de tudo que viveu e agora eu vou ver a outra parte do rolê, como dizem. E às vezes eu até brinco, eu escuto muito, inclusive da minha ex-sogra. Eu não acredito que você tá solteira ainda, pra ser solteira assim, sozinha nunca. E as pessoas ficam questionando muito, né? O porquê que você tá sozinha. E eu falo, eu acho que eu entrei num processo tão grande de autoconhecimento e principalmente de valorização de quem sou eu e de merecimento, né? Que é assim, ó, não é qualquer pessoa, e não é desmerecendo as pessoas, mas assim, não é qualquer pessoa que vai ser compatível com o meu nível do que eu quero, do que eu desejo, pode ser, nesse momento. E às vezes eu falo, não, ou às vezes é pra ter mais história pra contar nos stand-ups. A gente tem, existem cobranças da sociedade, né, pra aqueles quadradinhos, né, a mulher tem que estar casada, né. E aí quando a pessoa entende, gente, mas ela fala desse assunto com tanta leveza e ela tá solteira, né? E eu tô num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico até hoje, porque eu tenho medo de ficar sozinha, mas ela tá mostrando pra mim todos os dias que é legal tá casada, como eu mostrei o tempo todo de casada, mas é legal também você aproveitar quando você tá solteira.